Boa noite. Isso aqui é mais Isso aqui é mais um resumo do que a gente vai conversar. Na verdade, é a presença terrorista no Brasil. Segura aí. E onde a gente vai explanar aqui, porque hoje todo mundo fala sobre o Estado Islâmico. Então, está em foco. Mas o que é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é uma ideia. É uma ideia. Então, a gente, para entender o que é esses grupos terroristas, eu vou dar uma explanada. Aí pediram para perguntar se eu conseguia comprimir. Eu disse, consigo comprimir. Assunto, como eu disse, a gente tem para passar um dia inteiro tratando, 2 dias, uma semana, porque a gente tem hoje uma infinidade de grupos terroristas pelo mundo. E aqui no Brasil a gente tem a preocupação a falta de conhecimento, a desinformação que foi criada ao longo desses últimos 30, 40 anos. O pessoal não tem ideia do que é que temos aqui no Brasil de grupo terrorista, inclusive instalado aqui no Nordeste, inclusive instalado aqui em Pernambuco. Então, o que é o Estado Islâmico? Quem já viu essa bandeira aqui em alguma imagem na Rede Globo, ou na SBT, na Record, ou qualquer veículo de imprensa, YouTube, isso aqui é o que representa aí a ideia de busca pelo califado, certo? É a bandeira do ISIS, que é... Então, esse é o conjunto básico de livros que a gente procurou na época. São livros lá do Instituto. Então, o que abriu as portas ali é a da Fênix Islamita, da Loretta Napoleoni, ela é uma PhD em terrorismo. Tem esses outros dois aqui também que são bem interessantes sobre o Estado Islâmico. Aquele ali do meio, ele busca se aprofundar bem, isso tem uma parte muito boa sobre a conquista de território na internet, como é que foi a estratégia para dominar a internet e a propaganda na internet. Enfim, quem quiser começar para ter ideia, busque lá no primeiro da Loretta Napoleoni. Você não vai perder muito tempo com a leitura do livro, não é muito extenso, mas suas 4 horas aí você consegue ler. Primeiro, a Fênix Islamita, a de lá, o mais à direita de vocês. Então, aqui embaixo já são livros aí que já era para ter sido lido por todo brasileiro. Então, isso aqui, a introdução dele, ele foi lido no Congresso Nacional e não foi dada atenção. Esse livro aqui, ele foi desenvolvido por Carlos Amorim, é um repórter investigativo, você já deve ter ouvido falar nele. Carlos Amorim, isso aqui foi retirado também das livrarias, você só encontra na internet. A gente conseguiu comprar uns exemplares lá para o Instituto, porque a gente foi avisado pelo pessoal da livraria, não vou citar o nome da livraria, que a gente tem avisado com o pessoal, e ele diz, ó, esse livro está sendo retirado. Quando a gente sabe que está sendo retirado é porque veio ordens, foi na época do governo Dilma. Então esse livro aqui, ele chegou aqui nas livrarias, a gente conseguiu chegar, foi em 2000, esse livro é 2009, a gente comprou ele, era 2012. Não, Assalto ao Poder. Ele é o último livro da trilogia, a gente chama a Trilogia do Crime Organizado. O Carlos Amorim, ele começou incomodado com o fenômeno do Comando Vermelho. Então ontem a gente teve um pairado aí muito bom pelo Érico, ele trouxe o porquê do início da Falange Vermelha, que advém foi a junção dos presos políticos lá no presídio de Ilha Grande. E aí você vê a falácia da esquerda, que a gente tem excesso de preso, falta presídio, né? Os 2 maiores presídios, símbolos do Brasil, onde nasceu o Comando Vermelho, que era o presídio de Ilha Grande, foi destruído. E Carandiru, onde está ligado aí com o primeiro comando da capital. Então a gente não tem falta de presídio. Tem vaga aí, empresa aí para botar para lá. Então nisso aqui, você tem aí dentro desse livro, ele conta, o livro dele, o segundo, que é a Irmandade do Crime, o PCC e o Comando Vermelho, e esse aqui, Assalto ao Poder, é um livro que gira em torno de 700, 800 páginas. Então aqui você vai ter aí, brincando só sobre terrorismo, cerca de 80 páginas. E ele detalha o que é que a gente tem aqui dentro
já até 2010. Até 2010. 2010 para cá, já não fala aqui do Estado Islâmico. O Estado Islâmico a gente já entra depois. Então, desinformação de Pacepa. Quem não conhece aí também, é um livro fundamental para quem quer entender o que está acontecendo aqui no mundo em termos de guerra híbrida. Guerra híbrida, como foi bem explicado também ontem, de forma resumida, é uma forma de guerra irregular, onde você vai atacar vários pontos, vários fatores ao mesmo tempo, sem estar aparecendo. Então você tem aí os meios de informática aí, as redes sociais, a desinformação, o uso da estratégia da desinformação. Você tem ideia, a Rússia ela tem um ministério só para isso, e é um dos maiores ministérios dele, é o Ministério da Desinformação. Então, dentro disso aí, desse livro aí, o Pacepa, ele chega lá e mostra como foi a trajetória da União Soviética para poder implantar na cabeça, dominar a cabeça do muçulmano para dizer que existe o grande inimigo, que é os Estados Unidos, que é Israel. Depois ele entra na parte de dominação lá dos países chaves, como a Síria, como a Líbia, como o Líbano, para poder já montando o mapa dele. Dentro da América do Sul, aqui nesse livro fala, está lá o nome de Dilma Rousseff, de Luiz Inácio Lula da Silva, está explícito no livro, foi feito através da teologia da libertação. Então, é uma invasão dentro da Igreja Católica para poder você chegar na América do Sul, na América Central, e se posicionar através de Cuba. Está tudo lá. Esse cara aqui, ele foi um dos cabeças da KGB. Então ele conseguiu sair lá do país dele, foi para os Estados Unidos. Quando a gente entra aqui no Brasil, a gente tem uma carência imensa sobre guerra irregular. A gente eu só conheço quem escreve bem, Isaac. É coronel da Força Especial do Exército Brasileiro. Ele tem Lawrence da Arábia, o primeiro livro. Eu não tem muito a ver, mas é um dos ícones da guerra irregular. Uma falha que tem no livro, mas não, sobre a questão de dizer que Lawrence criou um modelo lá. Na verdade, quem criou esse modelo foi aqui no Brasil, em Pernambuco, Guerras Brasílicas. É exatamente o patrão das Forças Especiais. Antônio Dias Cardoso, é um dos heróis pernambucanos. Então, no Guerra Irregular ele já trata a questão do terrorismo como um meio de guerra irregular. Então não é choque de tropas, ou seja, você tem infantaria, cavalaria, artilharia, a logística, que é a parte material bélico, a intendência, as comunicações, a aviação, naval, a guerra naval. Então ele pula para a questão de, vamos jogar aqui a insurgência. Então existe a guerra de contra-insurgência. Vamos ter aqui terrorismo. Então tem a guerra de contra-terrorismo. E aí você vai tendo os mecanismos que vão evoluindo para poder estar combatendo. Hoje, no manual dos Estados Unidos, para contra-insurgência, é adotada a aviação, que não se tinha. Então você tem hoje a guerra drônica. Na guerra de informação, na era da informação, esse livro novo aí de Bisacra aí do ano passado, ele já começa a querer acordar o pessoal sobre a questão da guerra híbrida, a questão da guerra de quinta geração, que é onde vai entrar essa propaganda também, e você pode criar a questão do cyberterrorismo. Então, são livros básicos para poder você entender o que é que está acontecendo. Então vamos ver como é que veio a ideia do fundamentalismo islâmico. Então, isso aqui é uma cronologia. Século VII, está aqui a questão da trilogia do andarilho, o Maomé, quando ele vai e volta para Meca, destrói lá, toma Meca, até a morte dele, e depois começa a confusão. Entra o primeiro califa, né? Que eles são chamados os bem guiados. Então tem o primeiro califa, que é o Abu Bakr. Você tem aqui o segundo califa, o Omar. Foi nomeado esse aqui era sogro do Maomé. Você tem o Otman, que é genro, ou seja, tudo. Você vai criando uma estrutura de nepotismo. Então, depois você vai ter as questões da briga entre os xiitas e o genro do Maomé. Começa as confusões das brigas, certo? De maneira resumida, até esse aqui, o Yazid.
Certo? Então você tem esse período aqui de 570, quando Maomé aparece no circuito da história, da morte dele de 630 até o 683. Tranquilo? Então, uma coisa depois de Cristo. Falar das histórias sobre que tem os escritos sobre Maomé é interessante. Você vai encontrar, inclusive, ele prega uma coisa e daqui a pouco ele não é isso não, é isso aqui. Que até a mulher dele chegou e disse: mas Maomé, esse Deus só faz o que você quer. Ele disse: não, isso aqui é o que eu estou querendo, é o que Deus está querendo. Vai. Então, está aqui a trajetória de Maomé, estou acelerando porque foi solicitação que ainda tem mais um. Então você tem a questão de onde ele chega, o que é que ele faz, a catequização, a ida ao monte, onde ele tem a visão e vai ter a conversa com um anjo, e volta e toma lá a Meca, passa. O Abu Bakr. Aí começa as questões, né? Ele consolida o trabalho de Maomé, porque lá era um conjunto de pessoas que não tinha religião definida. Tinha os beduínos, tinha o povo israelense, o judeu, entendeu? E o pessoal que não tinha. Então ele chega com a conversa da religião do Islã e vai conquistando. Então a consolidação, certo? Os beduínos que não aceitavam são trazidos de volta através da conversa. A revolta dos beduínos, que é a Rida, a apostasia, né? E recursos militares e diplomacia. Então ele utiliza isso aqui. Ele entra na questão diplomática, mas não abre mão dos recursos militares. A gente tem que ter isso na cabeça. Recursos militares. Recursos militares. Exatamente. Vem depois o outro, ele simplesmente aumenta a questão da jihad, né? Uma coisa que eu passei. Existem dois tipos de jihad. A jihad maior e a jihad menor. A jihad maior é a busca do muçulmano para ele estar se policiando para não entrar no haram, que é o pecado. Ele não está em tentação. Então isso aí é a grande jihad dele. Ele passar a vida de uma maneira que ele não peca. A questão da jihad menor, existe duas: a jihad menor defensiva e a jihad maior defensiva. A jihad menor defensiva é o dever de todo muçulmano de defender o solo em que ele pisa. Porque o solo que ele pisa, isso aqui para o muçulmano não é Brasil. Isso aqui para o muçulmano não é Recife, não é Pernambuco. Isso aqui para o muçulmano é o solo santo do Islã. Então ele tem dever de defender com a sua vida o solo que ele pisa. Mas a jihad menor, a ofensiva, ela só pode ser promulgada, proclamada por um califa. Então tem que ter um califa para poder entrar na questão bélica. Ele vai ter que entrar para poder destruir. Ele tem que... É a busca da jihad. Tanto é que o Osama Bin Laden ele vivia querendo decretar a Guerra Santa, mas ele não tinha o título de califa. E aí a gente vai entrar na questão do auto-intitulamento aí do pessoal do Estado Islâmico. Passa. Pronto, volta aqui. Isso aqui, ó, onde eles vão tomando, vai expandindo. Damasco, Jerusalém, ó, Alexandria, Egito, e vai tomando. Passa. Mesma coisa. Jihad menor ofensiva. Expedição para o Egito, Chipre, toda a peça já estava tomada. Lembra o que era a força persa? China. E vai entrando. Essa aqui da China tem uma parte interessante que o imperador chinês ele chega a deixar para poder conhecer o que era o Islã. Ele deixa entrar. Então, foi assassinado também e a nomeação do próximo. Então, esse aqui foi eleito, esposo da Fátima também, que tinha ligação com Maomé. Tudo vai buscando sempre uma coisa do nepotismo. Então, vai entrando na questão das guerras de embate, e vai tendo os empates, que teve uma guerra lá entre os xiitas e os caragitas, e declararam lá um certo empate.
Mas tudo na querendo, quem é que vai ser agora? É um xiita, é um carajita. Eles ficam sempre nessa briga entre eles. Então, o Ali também é assassinado por um carajita. E pipoca tudo também entre eles. Então, é busca pelo poder. Busca pelo poder, tem que... Deixa eu me apresentar. Eu sou policial rodoviário federal. Exatamente. Tive o prazer de conhecer o presidente, entendeu? Então, o que acontece? Vai entrar sempre na questão do nepotismo, de alguma ligação. Ele vai derrocar, quando ele vê que o negócio está muito complicado, ele desloca o centro político de Medina para Damasco, ou seja, pressão, ou seja, eles estão sentindo pressão política, o que é que ele faz? Sai daqui, bora para cá. Já viram isso acontecer em algum canto? Onde era a capital do Brasil? Então, o mapa do Islã no Império de Omar era isso aqui. Vai. Depois, grande aí Império Otomano. Então ele tomava. Sim, Então, tá aqui do norte da África, vai entrando, passa por lá pela questão do Oriente Médio, sobe para a Europa. Isso aí, a queda aí se deu na Primeira Guerra Mundial, lá com o general Arthur, né? Sim, o Império Otomano, que ele quebrou e foi a nova configuração do mapa, que aí virou, passa. É isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui já está em mudança. Como é que ele muda? Entra a questão do Estado Islâmico. Então ele começou a querer quebrar lá o Iraque, entrou na Síria. Tem os motivos dele, que é guerra de sunita contra xiita e o interesse de dominação. Passa. Então, tá aí, que é uma ideia de onde é que tem sunitas e xiitas espalhados. Hoje você tem até ali na Oceania, lá a presença islâmica, ela está se espalhando pelo mundo, de uma maneira até acelerada. Aqui no Brasil tem um fator catalisador que a gente está conversando. Esse aqui é o primeiro pensador aí do Estado Islâmico. Esse aí é o Al-Zarqawi. Ele foi um dos grandes comandantes aí que era da Al-Qaeda. Eles eram Al-Qaeda, se tornaram o Estado Islâmico do Levante. Estado Islâmico do Iraque do Levante, quando eles começaram lá, era Al-Qaeda, era uma célula da Al-Qaeda. Então, esse cara aí, quando a gente para estudar a vida dele, como é que ele se deu, esse cara aí é o Fernandinho Beiramar. Esse cara é o Fernandinho Beiramar, do ISIS. Passa. Foi morto pelos Estados Unidos. Esse aqui é o que foi morto recentemente pelos Estados Unidos, o al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi. Esse cara aqui é o Marcola. Esse cara aqui é o Marcola. Esse cara tem estudo, é um cara que se aprofundou em estudo na Inglaterra. Ele fez administração na Inglaterra. Ele tem estudo teólogo, porque o cara, para poder chegar a se titular como califa do Estado Islâmico, foi quando renasceu o que ele chama Fênix Islamita. Então ele tinha o conceito de que ele que tinha um conhecimento do Islã. Então esse cara é o cara inteligente do ISIS. Para substituir ele agora, o ISIS vai ter trabalho para botar alguém à altura dele. Então foi morto agora, recentemente. Motivos, está aqui. Uma guerra por procuração, ou seja, eles entraram na guerra lá na Síria por países pagando para poderem conflitar. Certo? 5 minutos, vou aprofundar. Sim, o Kuwait foi um, a Arábia Saudita foi outra. Através dos Estados Unidos, financiado com material bélico, exatamente.
Você está gravando coisa. Exatamente. Financiado, a gente tem que chegar do Brasil. Financiado pelos haitianos, catarinas, sauditas, está aqui. Vai a Síria recrutar, através também usando o meio de internet, treinar e cumprir seus objetivos. Jihad menor defensiva, que é exatamente a proclamação do conflito. A buscar meios de autossustentação. Isso aqui é onde ele se proclama mesmo como Estado. Então ele gera uma receita aí, uma movimentação, trabalha com o quê? Continua vendendo petróleo. Ele invadiu, pegou o petróleo lá, vendendo petróleo. E tem quem compre. Compra o petróleo do terrorista, do Estado terrorista. Entendeu? Armas. Continua traficando armas. O Israel chegou a pegar armamento bélico do Iraque que não chegou nem a empregar, tipo armamento de artilharia. Entendeu? Mais moderno. Objetivos: reconstruir o califado para remontar o Império Islâmico. Tornar-se o califa líder religioso de Estado, que é a figura do califa, é a junção disso aqui. É outra coisa que vocês têm que ver, a coincidência. O califa, ele une a figura do líder religioso com o líder de Estado. É a ideia justamente que Stalin buscou fazer. Ele era o Estado e bania a ideia da religião. Tanto é que o pessoal da Igreja Ortodoxa são ex-agentes da KGB. Exterminar os xiitas e reviver os 4 bem guiados, ou seja, trazer de volta aquela ideia da expansão islâmica, através de quê? Do conflito. Então, é uma guerra irregular. Eles conseguiam entrar de forma regular, ou seja, simétrica, e no campo de batalha ele se dividia até em 3 frentes, coisa que ninguém tinha feito até então nesse meio moderno. Ele inovou também aqui, isso aqui Visacro não escreveu, mas ele tinha a tropa dele de operações especiais, que é essa tropa de choque aqui, a Igmazion. Então, como é que você vai brigar com um operador de homem força especial? Se ele estiver perdendo, ele tem uma obrigação, um dever de estourar o colete de bomba, que é cria da Rússia. A forma de trabalho é tudo cria da Rússia. Eles foram treinados lá nas operações especiais da KGB. Então esse vermelho era o Estado Islâmico. Isso aqui é o Iraque, isso aqui é a Síria. Olha o tamanho dele, era o tamanho, uma configuração maior do que o Texas. Vai. Então um cenário perfeito para o ISIS, é onde a gente entra agora. Está aqui. País em colapso. País em colapso. À beira de uma guerra civil. Governo altamente corrupto. A gente conseguiu derrubar. Mas, como eu falo, as instituições não estão funcionando. E o que foi instrumentalizado, resolver em primeiro, segundo e terceiro escalão. O problema não está aí não, o problema está no 7º, 8º, 9º, 10º escalão. Então, nepotismo, temos nepotismo aqui no Brasil. Agora tem um negócio interessante que saiu essa semana. O deputado de um emprega a mulher do outro, o outro pega a mulher do outro. Estado paralelo funcionando. O que é o Estado paralelo? Crime organizado. Crime organizado com as máfias internacionais, com os grupos terroristas. Estado paralelo funcionando e financiando o crime organizado. Ou seja, entra a questão aqui também dos partidos. Países com interesse em bancar uma guerra por procuração para adentrar no país alvo. Alguém tem interesse em entrar no Brasil? Precisam de alguém para dizer assim, não é a Rússia que está entrando não. Quem está entrando ali é o Hezbollah. Força Armada com baixo poder de reação. General Santa Rosa, ainda no governo Dilma, ele fez uma declaração que foi o começo da imprensa dele, do imprensado dele, para poder ir para a reserva de vez. Foi quando ele disse que o Brasil não tinha munição para guerrear por 11 horas. Continua. População desarmada. Local que há células previamente instaladas e lobos solitários a serem desativados. Aquela invasão islâmica que a França e a Europa sofreu, aquilo ali foi programado. Naquela onda islâmica aqui de muçulmanos que invadiram para lá, mais de 4 homens de operações especiais do Estado Islâmico invadiram a Europa.
Aquela situação que teve lá na França, dos assassinatos, foram operações especiais do Estado Islâmico ativando o lobo solitário. Agora vamos, passa. Presença islâmica no mundo. Vamos ver como é que evoluiu. 2009 em Foz do Iguaçu, 90% era muçulmano. Era 90% muçulmano do Brasil, estava em Foz do Iguaçu. Tríplice fronteira. 2012, a população muçulmana cresceu 29% em 10 anos no Brasil. O que foi que aconteceu para pipocar isso aqui? 2010, Lula, antes de sair, ele assinou um decreto tornando cidadão mais de 10 milhões de ilegais aqui no Brasil. Então a gente saltou de aqui a gente tinha 190 mil muçulmanos para 2 milhões e meio. Nossa. 2 milhões e meio. A outra estatística que tem mundialmente conhecida, para quem estuda terrorismo, entre 25% e 30% são fundamentalistas radicais, que está ligado ao pessoal terrorista. Senhor, comente a respeito da França e como é que ela está sendo invadida hoje. Vou passar, vai ser o próximo. O número de muçulmanos no Brasil cresceu 29,1% de 2000 a 2010, segundo o último censo realizado pelo IBGE. A comunidade passou de 27 mil pessoas para 35 mil. Isso é uma comunidade. Então, islamismo é a religião que mais cresce e vai crescer. Já tem lá no sul, tem empresas de construção de condomínios que só vendem para muçulmano. Só vendem para muçulmano. Passa. Isso aí são projeções, certo? Por exemplo, Estados Unidos, 40 mil muçulmanos. Canadá, 400 mil muçulmanos. Brasil, em 2007, tinha 119 mil. Estamos com 2 milhões e meio. Hoje o Canadá está em torno de 2 milhões e meio também. Mas a população do Canadá... exatamente. Vai. A Alemanha também. Está aqui hoje o mapa muçulmano. Lembram lá do Impériozinho Otomano? Aqui. O que está aí acontecendo? Isso aí é só na Ásia, África e algumas coisas antes da invasão. Antes da invasão. Passa. Outros dados sobre a população na Europa, na Ásia, América, tudo. Passa. Olha aí a Eurásia. Ele estava perguntando sobre a França. Então, o que é a Eurábia, né? Está ali a figura, uma figura interessante ali da Torre Eiffel com o crescente. É exatamente o que está acontecendo lá. Ou seja, a França, quem queria conhecer a França como ela era, quem já foi, parabéns. Se for hoje por lá, cuidado com o subúrbio, vai tomar pedrada. Mulher não entre em café onde só tenha homem, porque vai tomar paulada. Exato. 50 milhões na Europa. Já tinha uma estatística antiga sobre a Inglaterra que apenas 25% que morava em Londres era inglês. Então imagine, você ser brasileiro, somente só 25% é brasileiro que mora aqui. Referências. O que é que eu estou querendo trazer aqui? Que não dava para colocar. E está nos livros, então tem que ser falado. Quais são os grupos terroristas na cabeça de vocês que estão aqui no Brasil? Quantos grupos terroristas? 25. Para o Hamas. Já. Inclusive, é no governo Lula que ele define que o Hamas e o Hezbollah não são grupos terroristas, são partidos políticos. Partidos políticos. O que a gente pode falar é o seguinte: todos os grupos terroristas estão aqui no Brasil. Aqui em Pernambuco a gente tem sede do Hezbollah. Foi publicado, saiu na revista Veja em 2009, 2010. O pessoal da ABIN e da PF não sabia mais o que fazer com o governo Lula. Na queda do World Trade Center, está no livro lá de Carlos Amorim. 5 dias depois teve uma missão dos Estados Unidos de força especial, onde eles entraram lá pela base dele no Paraguai, invadiram lá, Foz do Iguaçu e sequestraram 47.
47. Osama Bin Laden esteve aqui no Brasil 3 vezes e foi em Mesquita, lá em Foz do Iguaçu, onde foi tramado parte do plano do Trade Center. Então, tudo isso aí era informado, não se enganem, era informado e está lá. Era informado para mim, era informado para mim. Quem informava? A CIA informava, o SAIS da África do Sul informava, o Ximbé informava, lá de Israel, o Mossad informava, o Serviço Secreto da Inglaterra informava. Então, Fernando Henrique sabia que tinha. Fernando Henrique sabia que tinha. Então, o que é que acontece? Essa invasão é comunicada a Fernando Henrique o que foi feito. Não foi nada, não foi falado nada, sequestraram 47. Ótimo que foi, pessoal ligado aí, foram-se embora para Guantánamo, sumiu, mas e o resto que ficou? Então a gente tem Hamas estruturado aqui no Brasil, a gente tem Hezbollah estruturado aqui no Brasil, a gente tem Al-Qaeda reestruturada aqui no Brasil, e outros pequenos que são derivados, Al-Jihad, Al-Fatah, tudo aqui no Brasil. Está no livro. Quem tiver vontade de ler, pega lá, compra. Vai ser difícil achar, mas tem na internet, vai achar. E compra para dar uma lida. O que é feito no governo Dilma para combater o terrorismo no Brasil? Foi feito. Ela matou a lei de terrorismo, que a gente ama. Ela é a lei para dizer o que é terrorismo. E não tinha. O que está sendo feito? A gente precisa de várias ferramentas para poder combater o terrorismo aqui no Brasil. Serviço secreto a gente não tem. Serviço secreto. Drone de guerra a gente não tem. A gente não tem drone como tem lá nos Estados Unidos. Hoje o recrutamento dos Black Blocs veio pelas redes sociais de jogos e saiu lá da Secretaria Executiva da Presidência da República. Foi até noticiado na época, de Dilma. Então, o que eu tinha para passar rapidamente, do jeito que foi pedido aí para 20 minutos, devo levar aí os 30. Pronto. Então, a priori, esse pairado aí do que está acontecendo. O correto é estudar cada facção, saber que a gente aqui em Pernambuco tem o Hezbollah, saber que tem os Unitas, que foram trazidos também por Lula, entendeu? Que estão instalados dentro do MST, e por aí vai. Deixa eu ter os contatos. 81 é o zap, 81 9 8899 3636. É bem difícil. Não veio, entendeu? 81 9 8899 3636. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Nós tínhamos que ter esse esclarecimento. Alguém pode ter achado que foi um tema muito diferente, de certa forma até assustador, mas temos que tratar isso como uma realidade. E foi desviando dessas atenções que a gente chegou infelizmente. Bom, professor, o que eu escuto do senhor? Eu quero bater palmas com as mãos e com os pés. Não só pelo seu estudo, mas pelo que você está aqui verbalizando. Tá bem? Chamar a atenção de todo brasileiro para que não se fale banalidades, nem venha para um fórum desse para falar de assuntos que não são pertinentes. Agora, uma outra coisa bem mais importante que me chama a atenção. Por que não se ataca a base? Qual é a base disso? A base disso é a crença. Nós éramos politeístas e a partir do momento em que a Menófis IV troca o politeísmo pelo monoteísmo. Por quê? Porque cada sacerdote de cada Deus era, na verdade, um partido político, onde o meu Deus era melhor do que o seu. A ideia de um Deus puro e verdadeiro vem de Amenófis IV, faraó do Egito, e onde a crença, se nós não trabalharmos isso, não se deixa de acreditar no Deus interior, na força do que você necessita, do inconsciente, da sua referência entre a materialidade e a espiritualidade. Mas olha, enquanto for mantida essa história, tá, de um único Deus puro e verdadeiro, que sai do Egito, quando o povo judeu, sou judeu, quando o povo judeu sai do Egito, sai com a ideia de Amenófis IV, que havia apenas um único puro,
o único Deus puro e verdadeiro. E o que é que acontece? É o fundamento dessas religiões, onde você tem um que come filé e a plebe rude trabalha para que ele continue comendo filé. Professor, eu quero aplaudir o senhor. Agora, um apelo a todos que estão me ouvindo aqui. Estudem mais. Conheçam mais. Se nós não desmistificarmos essa história, tá, de que todos aqui, aí vem a igreja e fala de Deus, e fala de Cristo, está tudo certo. Mas é um alimento danado de bom para terrorista e para tudo que é filho da mãe, para não dizer outra coisa, tá? De manter um estado de desgraça entre os humanos e acreditar. E todos precisam entender o seguinte, olha, o índio continua sendo politeísta, outros continuam sendo politeístas, e nós temos que estudar mais. E não tem temor a Deus, tem que ter temor à nossa educação interior e do que nós podemos repassar para outros tantos. Perdão e muito obrigado. Como é o nome do senhor? Brian, senhor. É dos meus. Seu Brian, é porque eu não me apresentei para ver se eu cumpria uns 20 minutos. Mas eu sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou bacharel em Direito pela Universidade Nassau. Sou diplomado pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em Estudos Estratégicos e Estudos Políticos, onde Raimundo é da minha turma. Sou pós-graduado em Inteligência Policial pela Unibra. Sou pós-graduado em Gerenciamento de Crise e Desastres Emergenciais pela Universidade de Brasília. Posso brincar um Sou pouco? pós-graduado em Ciências Criminais aqui pelo Instituto de Magistrados, aqui no Posso Nordeste. brincar um pouco? Eu concordo com o que o senhor falou. O problema do Brasil é que a gente foi cultuado para não ler. 3% do Brasil compra livros. Rapidinho aqui. Eu sou advogado criminal há 45 anos. Veja bem. Moacir Veloso. Daniel. Eu só quero 2 minutos só. Daniel, parabéns pela sua escorreia e declaração. Não me surpreendeu, porque eu já vi a imagem disso há muito tempo. E a minha pergunta, que não é uma pergunta, é o seguinte: eu já sou 70 anos. No sentido, desculpe, e eu me preocupo muito com o amanhã. Você fez uma brilhante exposição, coisa que pouca gente aqui talvez soubesse disso, que Bin Laden teve aqui. Eu só queria saber o seguinte: o que vai ser de nós no futuro próximo? A minha pergunta é essa: o que é que se tem? Eu não sei se vai poder responder. O que é que tem um projeto de combate? Tem a tese e antítese, né? É isso? Um projeto de combate. Porque eu vi isso aqui virou zona. Olha, o PCC tem a família. O Brasil está todo dominado por essas famílias de presidiários, não é isso? Né? Agora o rebolado está aqui. Acabaram ontem com uma prisão de segunda instância, que é outro absurdo. Vai montar tudo. Então eu quero saber o seguinte: o que será de nós, nossos filhos e nossos netos? O que é que você pode dizer, pelo menos hoje, contemporaneamente agora, o que é que nós, qual é a esperança? Eu não acredito em esperança não. O que é que nós devemos fazer? O que é que há pelo nosso mundo? Não, eu que eu posso fazer? O que você disser. Se arme. Isso aí eu já tenho até um ponto, mas não vou resolver isso não. Eu quero saber, eu entendi. Eu quero saber uma pequena linha de tempo e de conduta para todos. Só isso. Um abraço. A pergunta ela vai de novo recair no que eu falei, porque quando você vai pegar o estudo, e um dos meus trabalhos, tem um coronel, que eu não vou falar o nome, coronel de exército amigo meu, que ele estava numa roda de chope lá com a turma de Jorge Emílio, que tem os professores da Católica, professores da Federal, aí me chamaram lá e a gente estava conversando. Quando eu comecei a trocar ideia dessas coisas que estavam acontecendo, aí esse coronel chegou: porra, até se isso está acontecendo, o exército tem que tomar conta. Eu disse: irmão, você está precisando ler livro. Qual é o problema que a turma ficou resumida hoje na área de inteligência? Ela vê o que está na internet, praticamente. Aí depois vai atrás de checar para ver se é fake news agora. Fake news é desinformação, é a palavra para desinformação. Então, o que tem que ser feito? Se arme. Se arme. Porque eu
Graças a Deus, cultura da minha família, sou filho de sertanejos. Meu pai é de Juazeiro do Norte, minha mãe é de Floresta, entendeu? Cultura de família. Meu primeiro tiro foi dado com 10 anos de idade. Hoje, se você pega um menino para botar para dar um tiro de 10 anos de idade, é uma, ai meu Deus do céu, mora aí, tá? Entendeu? Se arme, porque quando entrar na sua casa, meta bala. Entendeu? É o conceito que eu tenho para lhe dizer. Ia dizer a qualquer um. Minha mulher atira. Meu menino atira. Trabalho que a senhora estava perguntando, o senhor falou. O trabalho que subiu para o CIEX, para o Centro de Inteligência, antes das Olimpíadas, eu dizia, tivemos atentado aqui na Copa do Mundo, aqui em Pernambuco, não teve, não foi? 3 tentativas foram suprimidas. 3, aqui em Pernambuco. Uma delas, eu não vou dizer qual foi a força que chegou lá, bateu na porta do cara do Hezbollah, lá em Belo Jardim, e digo, olha, a gente está escutando vocês. Foi assim que foi pedido. Então a gente sabe quem são, poderia resolver, mas a nossa lei agora de abuso de autoridade, né? Doutor Daniel, muito obrigado. Foi muito importante a sua conferência.